Graças a Deus. Se o pessoal entrar aí, nós vamos transmitir uma live. Já tem um tempo que não transmitimos uma live. Eu tenho uma mensagem de Deus para a vida do pessoal. Deixa eu ver o pessoal entrar para a gente falar. Estaremos trazendo aqui uma mensagem de Deus ao seu coração. Peço para vocês compartilhar a live. Compartilhe ela, curta, comente. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração nesse momento. Já tem um tempo que nós não transmitimos, né, uma live e uma mensagem para vocês, mas tenho certeza que essa live vai ser interessante e Deus vai falar fortemente ao teu coração através dessa live, viu, amados? Já louvo a Deus aí por algumas pessoas que já vejo aqui. Vou mudar a posição do celular, né? Deixa eu ver aqui. Os irmãos me aguardam um pouquinho. Deixa eu ver o que acontece aqui. Aqui, acho que dá para fazer assim mesmo. Alba Vitória, temos aí algumas pessoas, minha sobrinha, Mário Lopes, boa noite, Deus abençoe sua vida, meu querido. George Costa, tá aí, ó, nome de pastor, isso é benção pura. Queridos, que alegria falar com vocês. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eu iria transmitir pelo YouTube. Algumas pessoas que não se inscreveu lá, né? Pastor Isaac Nascimento, só procurar lá no YouTube lá e se inscrever. Eu iria transmitir, mas como eu não estou muito habituado com essa questão de tecnologia, não estou muito, né, inserido, estou aprendendo a lidar com esse negócio agora. Eu não consegui fazer a transmissão, me parece que eu não tenho esse privilégio por ser recente lá. Mas vamos transmitir aqui e eu vou deixar lá no canal, vou salvar, vou deixar no canal lá, depois vocês entram, curte para o negócio ficar bonitinho. Pastor Fabrício, lá de Vitória da Conquista, que benção, meu querido. É um prazer estar com o senhor aí e um privilégio para mim, viu? Deus abençoe sua vida. Queridos, eu quero meditar em um texto da Bíblia e, inclusive, essa semana semana passada nós trouxemos uma mensagem ao coração da igreja em cima desse assunto e eu quero mais uma vez aqui transmitir com mais pessoas essa palavra porque é algo atual, é algo que nós precisamos ouvir e estar alerta, porque tem uma relação até com o Covid-19. A mensagem de Deus que eu tenho para o seu coração, que está na palavra de Deus, se você meditar comigo, você vai perceber Deus alertando por meio da sua palavra acerca dessa situação. Às vezes Deus está falando e nós não estamos querendo ouvir. Eu quero agora já cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fabrício. Peço para vocês aí, irmãos, compartilha a live. Fica conosco aí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Deus vai falar com você, vai falar com tua família. Você vai receber uma mensagem de Deus ao teu coração. Então eu desejo aqui uma paz para todos. Um momento especial para nós aqui, nesse momento de meditação da palavra. Eu quero convidar você que queira acompanhar essa live, está conosco aí, abrir aí no livro de Amós, no capítulo 3, verso 2, verso 7, nós iremos meditar. Eu tenho coisas novas, algumas pessoas já estiveram comigo, ouviu algo sobre isso aqui, mas eu tenho coisas novas a dizer e tenho certeza que vai te abençoar. Eu louvo a Deus aí pela nossa irmã Ângela, né? A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe você.
sempre presente conosco aí, sendo uma ovelha fiel. É bênção de Deus. Queridos, eu quero meditar com vocês. Deixa o pessoal aí, algumas pessoas entrarem. Livro de Amós, capítulo 3. Essa mensagem, ela tem um pouquinho de relação com... Eu estava meditando um pouco mais nela hoje, estudando um pouco acerca dela, e percebi realmente que ela tem uma relação com dá para se entender um pouquinho a compreensão só acerca do coronavírus, né? Porque Deus permite algumas adversidades, alguns problemas na nossa vida. E há alguns momentos que Deus quer nos levar a ter mais atenção à sua voz, parar para ouvir o Senhor. Então eu estou com a Bíblia aberta, mas eu estou com uma outra Bíblia aqui, eu quero essa versão para fazer a leitura para vocês. Vocês me aguardem só um minutinho. Aqui assim, livro de Amós, achei aqui. Capítulo 3, versículo 2. Vem comigo agora, eu quero transmitir ao teu coração. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco aqui. Continuo pedindo vocês para compartilhar a live. Curtir e compartilhar. Você que não vou repetir de novo, não se inscreveu lá no canal, no YouTube, Pastor Isaac Nascimento, se inscreva. Diz o texto assim: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Versículo 7, Amós 3, 2, 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Eu vou ler também aqui no versículo 12 do capítulo 4, na parte B do versículo, diz assim: porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, né? Essa é a leitura da palavra de Deus para o nosso coração. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com vocês, trazer algumas coisas aqui para incrementar dentro dessa palavra, alguns questionamentos que algumas pessoas às vezes chegam a fazer acerca de algumas calamidades que chegam para a vida, algum sofrimento, algumas adversidades, porque aquilo outro, né? Porque me sobreveio tal situação. E para tudo tem um porquê. Deus não deixa ninguém sem ser avisado, como o versículo que nós lemos aqui, que foi o versículo 7, que diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos os profetas. Então Deus fala, Deus comunica às pessoas. Ninguém fica sem um aviso de Deus. Às vezes nós somos maus ouvintes e não queremos, às vezes, também ouvir a voz de Deus. Mas Deus, Ele sempre vai te falar. Ele vai sempre te avisar. A palavra que eu tenho para você hoje é essa: quando Deus fala conosco e Ele requer a nossa atenção. Quando Deus fala conosco e requer a nossa atenção. Queridos, às vezes Deus está falando e nós não queremos dar ouvido ao que Deus está falando. E Deus tem sua forma de agir e que nem sempre nós vamos compreender no início a forma de Deus falar, porque nem sempre a maneira de Deus falar é da forma que nós pensamos que deve ser, porque achamos em algumas ocasiões que Deus deve falar de tal maneira. Deus tem que falar no meio do fogo, Deus tem que falar no meio do silêncio, Deus tem que falar como a Elias na caverna, Deus tem que falar em uma brisa. Não sei, a mente de pessoas
variáveis, às vezes quer uma forma de Deus falar, e muitas das vezes Deus vem falando com ele há muito tempo e ele não para ouvir. Ele não para escutar e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. E às vezes quando sobrevém alguma coisa na casa dele, na família, é que ele leva um choque de realidade, uma dureza na vida, é que ele para. E é quando ele agora quer ouvir Deus falar, mas Deus já havia falado com ele, Deus já tinha chamado a atenção dele e ele não quis ouvir. E Deus vai criar outros meios, e às vezes o meio de Deus criar, as coisas que Deus vem criando, após ele não ter ouvido, são situações até duríssimas, por meio de punição, por meio de disciplina. Queridos, Deus vem falando com a humanidade há muito tempo. No ano 2011, aconteceu uma das maiores catástrofes em questão de desastres naturais, como inundação no Rio de Janeiro, né? Houve uma das maiores inundações, deslizamento de terra, mais de uma quantidade significante de pessoas ali teve sofrendo, mais de 900 mortes houve na ocasião ali, e mais de 300 mil pessoas, direta ou indiretamente, foram afetadas naquela ocasião. Então Deus, queridos, ele vem chamando a atenção do povo no Brasil e no mundo há muito tempo. Milhares, centenas de desastres naturais têm acontecido há décadas, e se você parar para pensar, todo começo de ano, nos primeiros meses, nós temos ali uma tragédia, deslizamento de terra, inundação, barragem que rompeu, matou não sei quantos, avião que caiu, causa um estrondo e uma tensão para as pessoas do nosso Brasil. Há muitos anos, sequencial, nós temos visto desastres naturais e grandes catástrofes, né? Seja pelo maremoto, seja por questões de terremoto, seja em questão de deslizamento de terra, seja por inundação, como eu disse aqui no Rio de Janeiro em 2011, que houve uma das maiores catástrofes ali em questão de inundação de água, que matou mais de 900 pessoas, mais de 300 mil pessoas foram afetadas direta ou indiretamente, e Deus vem falando com as pessoas. Deus vem chamando a atenção das pessoas para que pare para ouvir a voz dele, e as pessoas não querem ouvir. As pessoas não param para ouvir Deus, e às vezes por meio da natureza, Deus vem chamando a atenção do povo, porque o povo vem tratando Deus como algo que é manuseado. Como que eu vou acreditar, crer em um Deus que eu vou manusear? Não, é Deus que manuseia tudo, é Deus que coordena todas as coisas. Eu quero te chamar a atenção, querido, porque muitas das vezes Deus está chamando a tua atenção na tua casa, por meio de uma palavra que você ouviu pelo rádio, por meio de uma palavra através da televisão, através de um som, de uma propaganda de uma igreja. Durante os anos e os dias e meses, Deus tem usado profetas e pessoas para falar contigo, e você não tem parado para ouvir Deus. E você não tem parado para escutar o que Deus tem a falar com você, como o nosso Brasil e o mundo não tem parado para ouvir a voz de Deus. E Deus vai criando algumas coisas até chegar em um ponto dessas pessoas ter a sua atenção agora sendo mexida por meio de catástrofe, por meio de dureza. E nesse texto que nós lemos, nós temos isso inserido dentro da Bíblia. Nós temos isto inserido dentro da palavra de Deus aqui pelo profeta Amós, um dos profetas menores, e Amós ele se vê nesta situação. Uma certa feita, um pregador esteve nos Estados Unidos e foi pregar numa igreja, e ali esteve dois pastores,
e pararam para ouvir a mensagem dele, e no final da mensagem eles saíram e retornaram daquela ministração, e um deles falaram assim: a palavra que ele pregou foi profunda, foi uma boa mensagem, só que eu tenho algo comigo, eu não gosto quando vem alguém de um outro lugar e vem pregar uma palavra de exortação, de dureza, de chamada à atenção. Eu não gosto quando vem de um outro país ou de uma outra região para chamar nossa atenção. A palavra dele foi boa. O outro pastor virou para aquele e disse assim: eu discordo de você. Em que lugar ele é? O que importa é que Deus está falando comigo e com você. Né? Não importa se Deus está querendo nos corrigir, chamar nossa atenção, e esta pessoa é de um outro país ou de outra região. É o que exatamente aconteceu aqui no capítulo de Amós. Amós era um homem, queridos, era um homem que ele nasceu, veio de Judá, e agora ele está falando com Israel de uma forma exortiva, de uma forma firme, dura, para que aquela nação, o povo de Deus, a nação escolhida, como nós lemos aqui no versículo 2, que diz que essa nação era uma nação amada. Eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido, muito é pedido de volta. E porque Deus nos tem como seus filhos, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, ele disse na sua palavra que ele castiga o filho, ele disciplina o filho, ele pune porque é filho. Louvado seja Deus, nosso irmão Márcio França, Deus te abençoe, querido. Benção pura de Cosmópolis, São Paulo, essa benção que eu conheci ali, que alegria ter o Senhor em nosso meio. Jamile Ribeiro, Deus abençoe você. Então, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 6, ele diz assim, ó: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Então, Deus tem sua forma de atuar. É o que acontece aqui no livro de Amós. Deus está chamando a atenção dessa nação israelita, e foi preciso Deus trazer um homem de Judá, região diferente, como no caso do pastor que eu contei aqui, e provavelmente o povo de Israel não estava alegre. Possivelmente eles não gostaram de ver um homem de uma outra região, de um meio de um outro povo, vir trazer uma palavra profética, uma palavra exortiva do estado que eles estavam, a insatisfação de Deus com a maneira que eles estavam, porque o povo de Israel estava se comportando de uma maneira não agradável a Deus, e Deus, por ver essa atitude não agradável do povo de Israel, Deus agora vai criar meios e maneiras para que este povo pare para ouvir ele, pare para ouvir a sua voz. Deus chama a atenção, e às vezes é por meio de uma exortação, é por meio de uma disciplina, porque tem pessoas que quando a disciplina chega, quando a adversidade chega, o problema chega, ele fica se perguntando aonde está Deus, por que isso Deus, por que me permitiu isso acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. Querido, talvez Deus venha chamando a tua atenção há muito tempo. Talvez Deus está falando contigo já há muito tempo e você não parou para ouvir a voz dele. Deus tem chamado a atenção da nação brasileira e do mundo há muito tempo, por meio da natureza, por meio de catástrofes naturais, por meio de situações pesadas, para ver se o povo para ouvir. Mas em vez de ouvir Deus falar, o que o povo fez foi o quê? Não dar ouvido. O que o povo fez foi o quê? Zombar das coisas de Deus, né? Rasgar a Bíblia, enrolar, né? Um cigarro de maconha e fumar com páginas da Bíblia. Foi isso que a nação fez. O que o povo tem feito há anos? Mesmo Deus chamando a atenção, entra ano, sai ano, nos começos dos primeiros meses dos anos. Se você perceber e procurar saber os anos anteriores, você vai ver várias tragédias, né?
a barragem de Brumadinho, não sei o que, das contas lá, de vários tipos de situações, Deus chamando a atenção do povo, para que a sua misericórdia chegasse, mas o povo não deu ouvido. Enrolaram com páginas da Bíblia, cigarro de maconha, introduziram crucifixos religiosos no ânus de pessoa em ruas, né? Do nosso país. Pessoas zombaram do Cristo com a sua imagem, né, como símbolo da imagem de Cristo, como se fosse ele em carnaval. Pessoas com sua chacota, e muitas pessoas até dentro da igreja brincando de servir a Deus. Quantas pessoas têm estado dentro das igrejas com aparência de crente, linguagem de crente, modo de crente, mas na realidade ele tem dividido Deus com outras coisas que não são agradáveis ao Deus que professa. Quantas pessoas que dizem assim, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu sinto a mensagem, eu choro, eu me incomodo com a mensagem pregada, eu não aguento ouvir fulano de tal pregar, o louvor tal dentro da igreja, mas quando ele sai da igreja, ele continua com as mesmas práticas repugnantes, ele continua com os mesmos pecados, com as mesmas mentiras, com as mesmas atitudes repugnantes, dividindo Deus com deuses pagãos, amando mais outras coisas do que a Deus. E Deus chama a atenção dele com alguma coisa dentro da casa, o problema financeiro, a questão saúde. Deus já falou de uma forma mais branda, mais suave, ele não parou para ouvir. E aí Deus começa agora a chamar de uma forma mais firme, mais disciplinadora, para ver se ele para ouvir porque não quer ouvir. Aí entra o coronavírus. Aí entra, querido, o povo não quis ouvir. Há anos nós vemos Deus chamar a atenção do povo, inclusive dentro das igrejas, e se você perceber, o crescimento da igreja no Brasil, nos últimos anos, foi estrondoso. Há aparentemente um avivamento gigantesco, né? Houve no nosso Brasil, as igrejas ficando superlotadas, todo mundo dizendo, eu sou crente, eu sou servo, eu também me converti, mas quando olha a conduta, o modo de se proceder, de agir, na realidade não condiz com o que ele está professando. Da mesma forma aconteceu aqui no livro de Amós, da mesma forma aconteceu aqui com Israel. Israel estava dizendo, eu sou crente, eu sou servo, eu creio no Deus de Israel, mas ao mesmo tempo estava fazendo um sacrifício de idolatria a Baal, a deuses pagãos, estava no templo adorando, mas ao mesmo tempo estava com Baal nas adorações e rituais. Eles estavam de 3 em 3 dias entregando os seus dízimos e as suas oferendas, fazendo, né, ações, peregrinações em nome da religião. Houve um avivamento tão grande nesse período aqui de Amós, estrondoso, que todo mundo foi chamado a atenção, porque até questão da lei, a forma dos rituais e a veemência e a interação de culto naquele momento aqui com o profeta Amós, nesse período aqui em Israel, não era o tanto que a lei pedia, ultrapassava o pedido da lei. Então o avivamento aqui era tremendo, era gigantesco, mas esse avivamento, querido, ele vinha por trás de uma mentira, hipocrisia, não estava sendo algo real a Deus. Deus não se alegra, Deus não ama quando alguém está com aparência, com atitudes cristãs de servo de Deus, mas com ações pecaminosas. Quantas pessoas que choraram em culto, quantas pessoas que louvavam, quantas pessoas estão com atitudes de pregador, com agenda lotada, com muito like, com muita curtição nas vias de internet, mas na realidade a sua atitude não é realmente no seu profundo agradável aos olhos de Deus, porque ele tem servido de outra forma a Deus estranho, atitudes erradas, pecados, ações que não agradam ao Senhor. E Deus vem chamando a atenção por meio da palavra, por meio de profecia, revelação, por meio de sonho, por meio de ações da natureza, e não tem parado para ouvir Deus.
E essas pessoas não param para ouvir o que Deus tem falado com ela. E aí quando você vê o versículo 7 dizendo, do capítulo 3, ele dizendo, ele não deixa ninguém sem sobreaviso, ele usa os seus profetas. Quando nós chegamos no capítulo 4, no versículo 12, na parte B do versículo 12, do capítulo 4 de Amós, nós vemos um versículo que é usado pelas igrejas pentecostais, e às vezes pregadores são convidados para pregar sobre arrebatamento, sobre vinda de Cristo, né? E lhe dá esse texto para que ele possa pregar em cima do tema sobre arrebatamento ou vinda de Cristo, por exemplo, quando na realidade o versículo de Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B do versículo, não tem nada a ver com arrebatamento, não tem nada a ver com vinda de Cristo. Na realidade, é Deus agora confrontando Israel. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí alguém enche a boca em congressos ou em campanhas com esse versículo, como se fosse para um arrebatamento, vinda de Cristo, e não tem nada a ver com o assunto. Quantas vezes nas igrejas nós temos visto isso acontecer, usando este versículo para isso, e não era esse o foco do texto. O texto aqui, querido, na realidade é Deus engrossando a sua ação contra Israel, porque Israel estava agindo de forma repugnante. Israel estava indo para o lugar de culto para adorar, entregar seus dízimos, as suas ofertas, as suas oferendas, os seus cultos, mas na realidade eles estavam na prostituição espiritual, estava se prostituindo espiritualmente, porque estava com Deus e ao mesmo tempo estava com Baal, estava fazendo profissão, estava fazendo peregrinações em rituais a Deus e ao mesmo tempo servindo a Baal. Então o versículo 12, parte B do versículo 12 do capítulo 4 de Amós, na parte B, não tem nada a ver com arrebatamento, não tem nada a ver com vinda de Cristo, no sentido de buscar a sua igreja, mas sim um confrontamento mais duro de Deus, quando Israel não parou para ouvir a palavra dele, as palavras dele anterior, Deus chamando a atenção da nação, para me ouvir, para ouvir a minha palavra, a maneira que você está andando não é adequada, a maneira que você está fazendo não é adequada. Brasil, mundo, para com as atitudes que vocês têm tomado, e o Brasil não parou para ouvir, catástrofe não parou, barragens se desmanchando, matando multidões, aviões caindo, terremoto, cidade de Bicuí. No nosso Brasil, que não está debaixo de placas tectônicas que para terremotos, como outros países têm, o nosso Brasil foi, se não me falha a memória, um ano e pouco atrás, dentro da cidade de Bicuí, algo inusitado para o Brasil aconteceu em Bicuí, e em algumas cidades em volta, um tremor de terra. Um pequeno tremor de terra. Olha que coisa estranha. Você acha que isso é o quê? Sendo que é algo que era inusitado para o Brasil inteiro, que dirá para a cidade de Bicuí, cidades vizinhas. Você acha que isso é o quê, querido? Era Deus dizendo, olha, para me ouvir. Olha, o pecado já está muito, as atitudes do nosso país já estava repugnante, né? Nossa irmã Valéria, Deus abençoe. Então, queridos, isso está acontecendo muito. E dentro das igrejas, o avivamento que se tinha nas igrejas nesses anos anterior ao coronavírus estava de forma estrondosa. Que crescimento foi esse? Na verdade, a igreja no Brasil inchou. Ela inchou, ela não cresceu, ela não evoluiu de forma saudável. Ela não cresceu pela palavra, ela não cresceu por alimento sólido, mas sim por inchaço. Aparência de crente, voz de crente, linguagem de crente, mas quando olhava por trás tinha atitudes erradas. Israel estava desta mesma maneira. Vejamos ao versículo 5, diz o texto assim, Deus começa agora porque eles não param para ouvir. Deus agora age no versículo 5 dizendo, e oferecei, aqui, versículo 5, versículo 4, vinde a Betel, e transgredi a Gilgal,
e multiplicarei as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Aí quando chega ao versículo, quando você olha aqui o versículo 4, está dizendo o quê? Porque vinde a Betel. Betel aqui significa casa de Deus. Significa que esse povo estava fazendo o ritual na casa de Deus, mas ao mesmo tempo se vindo a Baal. E transgredi a Gilgal. Gilgal, querido, foi uma das terras, regiões onde o povo, na passagem pelo Egito e indo em direção à terra prometida, eles acamparam antes de herdar a terra. Então, quando eles chegam aqui no livro de Amós, capítulo 4, o que é que eles faziam? Subia até Betel, lugar de adoração, casa de Deus, e fazia, um ritual aqui dentro de Gilgal, para mostrar a sua lembrança pela peregrinação lá no Egito. Como se dissesse, ó Deus, estamos aqui oferecendo nossa oferta de adoração, mas ao mesmo tempo eles estavam com Deus estranho. E isso vai ficar barato? Vai ficar dessa maneira? Não. Deus vai criar algo para que este povo entenda que não deve brincar com Deus. O Brasil e o povo têm brincado com Deus, querido, há muito tempo. E porque o povo não parou para ouvir Deus, coronavírus chegou. E é triste falar, porque nem o coronavírus está chamando a atenção do povo. Tem pessoas se desviando, tem pessoas se esfriando na fé, tem pessoas que têm agido de maneira repugnante ainda com o coronavírus, não tem causado temor, sendo que Deus veio de uma forma mais veemente chamar a atenção da nação, e o povo tem se distanciado de Deus. Este povo de Israel também não quis, estava com o maior avivamento ali naquela época, como houve nos últimos anos no Brasil, e não deram ouvido, lá também não deram. Quando chega no versículo 5, agora começa Deus a agir. Agora Deus começa a agir, porque vocês estão dentro da minha casa, com atitudes de sacrifício, sendo ofertante, sendo dizimista, cantando louvores, pregações, aparência, versos de crente, linguagem de crente, gíria de crente. Mas quando na realidade o coração cheio de pecado, cheio de maldade, malícia, um querendo matar o outro, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com a vontade do Senhor. Querido, quando chega no versículo 5, o Senhor começa a agir agora para chamar a atenção desse povo, e ele diz: e ofereceis sacrifício de louvores do que é levado, e apregoais sacrifício voluntário, e publicai-os porque disso gostai. Ó filho de Israel, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que este povo fazia ritual a Deus, fazia peregrinação em nome de Deus, ali de lembrança do que Deus havia feito de bom no passado, lá no Egito, entregava seus dízimos, sacrifícios, mas ao mesmo tempo estava com Baal, e isso agradava o coração deles. Quando as pessoas ficam acomodadas com seus pecados, com seus erros, servindo a Deus e servindo a outras coisas com falsa aparência, querido, quantas pessoas estavam de forma repugnante dentro da igreja, com aparência que não era a realidade, com amor pelo próximo e com palavras de hipocrisia que não era a verdade. Havia mentira. Não era só o ímpio, não era só aquele que não tinha um compromisso cristão, que estava agindo de forma repugnante no Brasil, como eu já disse aqui, enrolando um cigarro de maconha com página na Bíblia, introduzindo os crucifixos no ânus, com a palavra, com um símbolo religioso e outras coisas, espancando um Cristo, dizendo que era o Cristo para zombar dele. Não só foi lá, mas dentro das igrejas, nos últimos anos, com este avivamento aconteceu muito, foi o que aconteceu aqui também. E Deus agora para e vai dizer agora, eu vou ter uma conversa mais de perto com vocês. Eu vou ter uma conversa agora, eu vou disciplinar. Eu vou disciplinar porque quando Deus ama, Israel é a nação amada de Deus, né? A nação querida. Nossa irmã Laninha, Deus abençoe tua vida, minha querida. Deus abençoe vocês que estão aí conosco, com esta palavra. Então, como eu disse aqui no livro de Hebreus 12, verso 6,
que ele diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus, querido, por nos amar, vai chegar um momento que ele aperta, ele permite algo vir para que nós paramos para ouvir a sua voz. Então o coronavírus não é por acaso, é para que a nação e o mundo pare para entender: Jesus vai voltar. É necessário nós termos mudança na nossa vida cristã. É para eu e você procurar ter uma vida íntegra, verdadeira com Deus, e não só de aparência. O coração preto, com maldade, com malícia, maquinando mal contra o irmão, até dentro da igreja. Quando chega no versículo 6, o Senhor começa agora a festa da disciplina. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Sabe o que é essa limpeza de dente aqui? Por isso vos dei limpeza de dente. O Senhor estava dizendo aqui, ó, pois agora a fome chega para vocês. Primeira disciplina de Deus para Israel, porque estava dividindo ele com Baal, estava fingindo ser uma coisa que não era, é limpeza de dente. Deus começa a disciplinar o povo amado dele agora com fome. Com fome, limpeza de dente, todas as vossas cidades, e falta de pão, e todos os vossos lugares, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Percebeu aqui, amado, que mesmo Deus trazendo das 5 disciplinas dele, trazendo a primeira, na primeira eles não pararam para ouvir Deus. Diz no final do versículo 6, que nem com isso eles pararam o seu erro e o seu pecado. Não vos converteis a mim, né? Ele diz no seu texto: contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. E isso para por aí? Não. Deus continua, agora ele vai trazer uma outra disciplina. Eu disse para você que anterior ao coronavírus, Deus chamou a nação inteira, vem chamando a atenção da nação para ouvir a voz dele há muito tempo, com catástrofes naturais. E agora Deus começa com a primeira, fome. A segunda agora vai ser escassez de chuva. A abundância de chuva não vai ter, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, para a colheita. E fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade. Não fiz chover sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus trouxe agora escassez de chuva. Primeira disciplina, escassez de alimento, a fome. Segunda disciplina de Deus, para chamar a atenção do povo para parar e ouvir que os seus pecados e os seus erros estavam repugnantes diante de Deus. Deus agora traz escassez de chuva. Em regiões chovia, outra não. Quando o povo saía daqui para ir em busca de água nessa outra cidade, chegava lá, não era lá, tinha em outra cidade chuva. E isso causava exaustão para o povo, cansaço. É como se Deus dissesse para eles: ei, para me ouvir. A maneira que vocês estão fazendo não vai levar, vocês dependem de mim. Quantas pessoas achavam que não depende de Deus, que não precisava de Deus? O meu bolso é o meu Deus, o meu salário é o meu Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, eu uso muito esse versículo, no capítulo 8, na altura do versículo 16, 17, 18, que quem enriquece o homem é Deus. Quem enriquece o homem, quem dá força para o homem trabalhar é Deus. Então, querido, o povo do Brasil e do mundo já estava achando que não dependia mais de Deus. Tratava ele como se fosse alguém que não deveria prestar conta dos seus atos. E Deus começou a dar sinais, e não parou. Da mesma forma com Israel. Escassez de chuva. Vamos para a terceira disciplina de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe Rony. Deus abençoe sua vida, querido. Nosso irmão Isaías. Deus abençoe vocês também. Oh, maravilha ter vocês aí. Então, no versículo 8, nós temos a terceira disciplina de Deus.
e andaram errante 2 ou 3 cidades. Melhor, que é o final do 7. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Então você percebe que mais uma vez aqui o povo, pela segunda vez, não para ouvir Deus. Deus traz a disciplina, Deus traz mais uma catástrofe, mais um algo complicado para o povo, porque o seu pecado estava repugnante, a fome primeiro, agora a escassez de chuva, e o povo, contudo, não se voltou a Deus e não pararam para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão nas igrejas desta forma? Porque tem gente dizendo aí, ó, eu creio em Deus, mas eu já disse em uma outra pregação, em uma outra palavra, e na igreja eu falo, crer não é o mesmo que ter fé. O mundo inteiro pensa que fé e crer é a mesma coisa, não é. A fé é o executivo do crer, eu sempre falo. Por quê? Crer é dar crédito. Quantas pessoas que entram na igreja, gosta da mensagem, chora com a mensagem, chora com louvor, ouve a palavra do pregador, do pastor, sai bem da igreja, mas continua com as suas mesmas práticas. Já o que tem fé, querido, esse é mudança, esse é ação, é atitude. Quem tem fé tem ações, atitude de quem tem fé, comportamento de quem tem fé. E é esse que agrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, se você somente tem crido, está na hora de você começar a mudar teu comportamento. Talvez Deus já deu sinal dentro da tua casa, a complicação financeira, a enfermidade, e se bate na tua porta um exemplo do coronavírus, será que você vai suportar? Israel aqui nem isso fez eles pararem. Deus teve que trazer Amós de Judá para falar com outro povo, o povo de Israel, e ainda assim eles não ouviram. Eles continuaram com as suas atitudes. Versículo 9, vamos para a terceira opção de disciplina de Deus, para ver se o povo para ouvir a voz dele. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta, contudo não vos converteste a mim, diz o Senhor. Então, mais uma vez, e agora o quê? Deus permite que a lavoura deles agora fosse ser atacada agora por insetos, locusta, gafanhotos, que veio para destruir a plantação. É a terceira disciplina de Deus. Eu estou vendo na internet aí, mostrando um vídeo, dizendo que tem regiões, até no Brasil, que já está acontecendo, tempestade de gafanhoto, não sei o que, destruindo lavoura. Será que isso não tem chamado a atenção? Será que mudanças, sinais no céu, como a Bíblia diz que isso seria sinais da vinda de Cristo? Será que o meu Jesus e o teu Jesus não está batendo na porta? Será que o meu Jesus não está dizendo, estou voltando, para ouvir? Eu já tenho enviado sinais, eu tenho permitido situações complicadas para vocês e vocês não estão me ouvindo. Agora eu permiti que o coronavírus viesse e vocês não parou para me ouvir. Será o que virá depois disso? Será o que virá depois disso? Então, quando você percebe aqui no versículo 9, é a terceira disciplina de Deus. E agora nós temos aqui que são pestes na plantação. A décima, agora no versículo 10, nós temos agora a quarta disciplina de Deus e punição para que o povo voltasse a ele. Porque você percebe que nas anteriores eles não ainda quiseram voltar para Deus. E enviei peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei a levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Quanto tempo Deus tem usado pessoa para você mudar e você não tem mudado? E aí depois as coisas acontecem e você diz assim, porque Deus não cuidou de mim, porque Deus não me livrou.
Ei, querido, ele vem cuidando de você há muito tempo. Ele vem alertando você há muito tempo, mas você não para ouvi-lo. Você não tem ouvido a voz de Deus e Deus está dizendo, pare para ouvir a voz de Deus. O Senhor tem falado com você e tem usado pessoas e situações, a natureza, homens de Deus, tem usado a sua palavra, tem usado por meio de sonho, tem usado por meio de algumas tragédias que têm acontecido, para que as pessoas parem para ouvir o Senhor. Então nós temos aqui no versículo 10, a quarta disciplina de Deus. E nem assim o povo ouviu a voz do Senhor, abandonou os seus pecados, aqui no versículo. E essa disciplina é o quê? Morte de filhos, morte de jovens no meio da família. E nem assim Israel voltou atrás dos seus pecados. Quando chegamos ao versículo 11, nós vamos perceber a quinta disciplina. Isso para os estudiosos não sabem com exatidão o que aconteceu ali. Alguns vêm dizendo que possivelmente pode ter acontecido um terremoto. Pode ter havido ali uma invasão de inimigos que colocaram fogo para todo lado, mas é a quinta disciplina de Deus para que Israel pare para ouvir no versículo 11, e ainda assim Israel não parou para ouvir. Desde o versículo 6 até o versículo 11, Israel não para ouvir, com Deus chamando a atenção e disciplinando, e eles não param. Vejamos ao versículo 11, subvertia alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado no incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mais uma vez eles não ouvem Deus. Mais uma vez eles não param para ouvir. Aí o Senhor agora dá uma parada e diz, agora eu vou ter uma conversa mais pesada com vocês, mais séria. Prepara, versículo 12, que usam de forma errada para cultos de arrebatamento e volta de Cristo. Aí entra o versículo 12 e ele diz, prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, eu vou descer para ter uma conversa mais séria. Eu vou ter uma conversa mais sólida com vocês, para que vocês parem para ouvir a minha voz. Querido, chegando ao versículo 12, Deus diz agora que vai descer para falar com essa nação de forma mais incisiva. E o povo ainda assim não parou para ouvir Deus. Queridos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vem alertando há muito tempo. Deus vem alertando há muito tempo. Coronavírus não é para te assustar sobre morte. As pessoas estão entendendo de forma errada. Coronavírus não é para você entender de uma forma a amedrontar sobre morte, mas é para você se amedrontar em quesito da tua salvação, em questão da tua salvação, em questão de ter uma boa conduta com Deus. Coronavírus é para aproximar o povo de Deus, não é para o povo se afastar de Deus. Não é para o povo ficar amedrontado com morte, temendo. A Bíblia diz, antes que você deve temer a Deus, que pode matar a carne e lançar ao inferno, do que temer o homem, que só pode matar a tua carne. Tem muita gente com medo da morte, tem muita gente com medo do coronavírus por causa da morte. Quando não tem medo de perder a vida carnal e ainda ser lançado ao inferno na sua alma. Ei, querido, para ouvir esta passagem aqui. Nós temos aqui um avivamento tremendo na ocasião, como tivemos nos dias anteriores. Que situação similar. Pastor, e ainda no versículo 12 o povo parou para ouvir? Oh, amados, entra o capítulo 5, entra o capítulo 6, e o povo de Israel continuaram nas suas ações repugnantes aos olhos de Deus. Se coronavírus não chamar a tua atenção, eu quero ver o que vai vir depois para ver se você é chamado a atenção. Coronavírus, querido, é para te aproximar de Deus, é para a igreja se levantar, é para o povo orar mais, é para o povo festejar, cultuar, celebrar mais a Deus, clamar mais a Deus, se unir em oração. Não é para o povo se esconder, não, é para o povo se apegar, porque quando o povo de Deus passava por algum tipo de catástrofe, por alguma situação triste dentro da Bíblia, em vez do povo correr, o povo ia para a adoração. Quando estava o povo lá sendo perseguido pelo faraó,
Quando estava muito como Josafá, um exemplo, louvor e adoração para Deus. Louvaremos ao Senhor, e enquanto o povo adorava o Senhor em uma só união, em um só propósito, Deus vinha com a sua misericórdia, porque o povo estava se distanciando e com a falsa aparência cristã, e disseram, sabe o que está acontecendo? Estão dentro das igrejas, crentes brigando com crente, pessoas indo para o Facebook para desabafar problemas particulares, no casamento, rejeições, quando isso aí é uma substituição da oração que você deveria fazer, viu? Em vez de desabafar na internet, você deveria estar orando. Em vez de estar desabafando e apontando o erro de pastor, pecado de A mais B, a Bíblia diz que quando você vê alguém pecando, querido, você tem que chegar a ele, ou então orar por ele. Se alguém te persegue, a Bíblia diz, ora pelos que vos perseguem, abençoa os que vos maldizem. Mas o que os crentes têm feito? Indo para o Facebook para falar mal de pastor. Pastor roubou, pastor está não sei o que, está enriquecendo, está não sei o que na igreja, está crescendo. Ei, querido, e a tua vida, o que tu tem feito com ela? Que tipo de correção você tem feito com tua vida? O que você tem feito da tua vida para agradar a Deus enquanto você está botando o dedo na cara de A mais B? Enquanto você está apontando o pecado do teu irmão, você nunca foi chamado para apontar pecado de ninguém. Você foi chamado para dar uma palavra. Amós aqui, querido, ele traz uma palavra de Deus. Ele traz uma palavra de Deus para essa nação. Era a nação que deveria tomar atitude. Sabe por que isso acontece? Porque tem gente que pensa que converte alguém. Porque tem gente que pensa que é ele que muda e a palavra dele que muda uma pessoa. Lembre que esse lugar do Espírito Santo não é meu nem seu. Nosso papel é só falar a palavra. Quem quiser crer, amém. Quem quiser seguir, amém. Quem quiser estar na igreja, amém. Mas se não quiser, querido, nós devemos somente pregar a palavra. Somente falar de Deus. Esquece o pecado de A mais B, esquece o pecado do teu pastor, enquanto tu está se embaraçando com os erros. Eu vi um Salomão desta mesma maneira no livro de Eclesiastes. Você percebe que o livro de Eclesiastes quase que todo, ele vem com um questionamento, como pode um jovem herdar o de alguém de idade que construiu tão, de forma esplendorosa, de forma gigantesca, e ele herda do nada aquilo ali, não acha justo, não acha correto, não é bom isso aqui, aquilo outro. Quando chega no final, no capítulo 12, é quando Salomão percebe que ele havia cometido um erro gravíssimo na vida dele. É no capítulo 12, nos últimos versículos, é que Salomão revê tudo aquilo que ele vem falando nos capítulos anteriores de indagações e achar injusto as atitudes de Deus. Eu vi no número 73 de Salmo, um Asaf questionando por que o ímpio prosperava e o justo não prosperava, mas só foi na casa do Senhor que hoje tem os filhos das trevas, e inclusive alguns crentes, servos de Deus que foi da igreja, pregando contra a ida ao culto, mas foi lá no número 73 de Asaf, no templo, que Asaf ouviu a voz de Deus e voltou atrás de tudo que ele havia dito de frustração e que ele achava errado o ímpio prosperar e o justo não estava prosperando, e o Senhor veio falar para ele: olha, o terreno do ímpio é escorregadio, mas do justo é sólido, principalmente quando a nossa fundação é por Cristo. Jesus tem que ser a tua fundação, tem que ser a tua força, o teu amparo. Nós estamos trocando. Aí nós estamos vendo servas de Deus, mulheres casadas, jovens, indo para Facebook Live, com bicão, apontando o bico, olha. Aí alguém escreve embaixo e diz: linda, bela. Que tipo de crente é você? Que tipo de serva é você? Vamos corrigir os nossos erros, querido. Eu estou aqui te confrontando pela palavra. Se a palavra não estiver dizendo nada disso que eu estou dizendo e você não quiser seguir, não tem problema, ninguém é obrigado. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir a ele. Ele veio
e trouxe uma palavra. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi assim que ele disse. Ele não obrigou ninguém, ele informou, indicou. E você toma a atitude, se que quer ou não. Jesus vai voltar, não quer acreditar? Fique na tua vida. Continue com os teus pecados, mas eu te aconselho, querido, não fique não. Eu volto atrás e digo, volte para Cristo. Reconheça as tuas limitações e teus pecados. Jesus te chama. O que eu quero dizer é que você não é obrigado a seguir a palavra que eu estou pregando, mas você pode ouvir a voz de Deus através dela se você quiser. É opção, é decisão, é escolha. Porque enquanto isso o mundo está sofrendo. Enquanto as pessoas estão negando Deus, enquanto as pessoas estão mandando o povo não ir para a igreja, porque é o lugar onde fortalece as pessoas, porque dentro de casa as pessoas estão ficando fracas, porque lá só tem o que? TV, Facebook, internet, WhatsApp, é o que tem lá dentro de casa. Briga, confusão, preocupação com dinheiro, preocupação com filho, pessoas que se levantam na vizinhança. Enquanto você vai para a igreja, você vai lá para um propósito, adorar Deus. Só isso. Só isso. É o lugar que deve ter paz. E é lá que você sai fortalecido para enfrentar as barreiras da vida, as enfermidades. Querido, eu operado, recém-operado, nem guardei o meu resguardo, tudo. Eu fui para casa e disse, sabe por quê? Porque eu acreditava que se eu adorasse, Deus iria restituir a minha saúde. E sempre funcionou. Eu sempre olhei para a Bíblia e vi que os homens de Deus que passaram por algum tipo de situação complicada, eles foram adorar e o que veio a favor deles foi a bênção de Deus. Então eu nem guardei o resguardo todo das 4, 5 cirurgias que eu tive no meu corpo. E sabe o que Deus fez? Cuidou de mim. Eu estou até engordando, querido. Ganhando peso. Como que um homem que não tem um intestino delgado consegue engordar? Sendo que o intestino delgado é que traz os nutrientes para o corpo. Deus tem sua forma de agir. Deus cuida. E eu sempre disse para Deus, meu corpo te pertence. Estou nas tuas mãos. Tem gente que é tão apegado à função pastoral, à questão pastoral. Sabe o que eu digo para Deus? Eu digo para Deus assim, ó. Se eu estiver errado nos meus pecados, a ponto de enojar o Senhor e o Senhor quiser me arrancar, estou às ordens. Me arranque da frente da obra. E nunca vou apontar contra o meu Deus alguma palavra culpando a Ele, não. Somos nós que somos errados, falhos. Somos nós que devemos tomar atitudes de mudança e voltar atrás das nossas atitudes. Amém, querido? Eu poderia dizer um pouco mais, mas eu quero agradecer a vida de vocês, a irmã Priscila. Vocês que não ouviram a live toda, pega do começo aí, eu vou salvar. Eu quero dizer para vocês, eu estou lá com o canal no Facebook, me indicaram para fazer isso, querido. Eu peço, se inscreva lá, né? PR, Pastor Isaac Nascimento. Se inscreva lá no canal, eu vou colocar esse vídeo lá também. Você entra lá, curte, para a gente desenvolver mais o trabalho e propagar mais no nosso Brasil. Eu percebi que através do YouTube lá eu poderia alcançar um pouco mais pessoas. Então eu peço que você me ajude, se inscreva lá e curta. Vou colocar esse vídeo, vou voltar novamente com outros vídeos para ser postado lá no YouTube, né? Deus abençoe a tua casa. Querido, Jesus vai voltar. E o que você está fazendo da tua vida? Quantos alertas Deus já te deu e você não parou para ouvir? Está na hora de você parar para ouvir, tá bom? Deus abençoe a todos, que você tenha uma excelente noite, que a paz do Senhor repouse na tua casa, na tua família, no teu coração, que o Senhor possa te prosperar, que o teu travesseiro seja um travesseiro de paz, que você tenha uma noite de sono abençoada com sonhos de glória, de bênção e de honra de Deus para a tua vida, tá bom? Um forte abraço para vocês, né? Pastor Ivan, Deus abençoe a sua vida. Olha que bênção tá aí, nossa irmã Priscila. Todos vocês, querido, tenho um forte carinho por todos vocês. Nossa irmã Mari, peço oração para Kevin, que está na prisão. E Jaiane, amém, minha querida, vamos orar aqui o Senhor, nós vamos fazer uma oração final agora. Eu vou orar por essas duas pessoas,
abençoando a sua família e todos que você pediu aí para a gente estar orando. Eu quero pedir você para unir comigo uma oração por uma pessoa, querido. Essa pessoa está em São Paulo. Me pediram oração. E essa pessoa tem um carinho muito grande, que é a missionária Edna. Tive informação que ela passou por uma situação de enfermidade, está passando por uma situação de enfermidade, né, muito pesada, que está acontecendo com ela. Não tem nada a ver com coronavírus, viu? E quando eu falo dela, meus olhos enchem de lágrimas, porque são pessoas que eu tenho amor. E quando eu tenho amor a uma pessoa, eu tenho mesmo. Às vezes as pessoas pensam que amar é quando você só está perto, colado. Não. Às vezes a gente está longe, mas o amor é muito grande. Pastor Marcos, né, do Ministério Cartiçais, lá em Paulinha. Eu peço a Deus para confortar a família, fortalecer ele. Ora comigo, querido, por essa pessoa que pediu oração aí na nossa live. E também pela missionária Edna, que está passando em um processo de enfermidade. Você sabia que tem pessoas que pensam que o crente não pode ficar enfermo? E que às vezes ele acha que quando o crente fica enfermo é algum pecado? É falta de conhecimento bíblico, viu? Eliseu foi quem? Um homem cheio do poder de Deus e curas. Mas Eliseu morreu de doenças, ou de doença de caso terminal. Eliseu morreu não foi de uma doença natural. Ele morreu de uma enfermidade terrível. E mesmo na hora da sua morte houve milagre através do cadáver dele, né? Então Deus é assim. Nós, enquanto estivermos nessa matéria, somos sujeitos às mesmas algumas coisas que os ímpios têm, inclusive a enfermidade e a morte, que é consequência do pecado lá do Éden, viu? Ora comigo, eterno Pai. Nessa hora, Senhor, eu não estou aqui para parecer crente, pregador, pastor, eu estou aqui para uma finalidade: alcançar alguém pela Tua palavra, Senhor. Eu quero ser um instrumento da Tua vontade para alguém que precisa através dessa live, Senhor. Eu me preocupo, Deus, com alguém que necessita, porque essa pessoa necessitando logo, ela pode mudar de vida, Senhor. É por isso que a Tua palavra diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu alivio, ó Pai. Senhor, porque o foco do Senhor sempre foi mudar a vida do homem de um estado de derrota para um estado de vitória, da qual o Senhor sempre quis para a humanidade. Senhor, essa pessoa que pediu oração agora por essas vidas, meu Senhor, nessa live, eu te peço, não sei aonde está, mas eu sei que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. Toca neles lá, Pai. Entra com providência, realiza um grande milagre. Ó Deus, eu sei que o maior milagre para a vida do homem não é a cura da carne, não é a prosperidade financeira, não é um emprego, mas é a salvação da alma. E muitos têm confundido, achado, ó Pai amado, que o maior milagre é quando o câncer foi embora, é quando a paralisia foi embora, a cegueira foi embora. Não, o maior milagre é a salvação, e é a primeira coisa que o Senhor deseja para a vida do ser humano. Eu não sei quem são essas pessoas, meu Pai, mas eu te peço, coloca as tuas mãos lá, Senhor. Entra com providência, joga toda ação maligna por terra. Aquilo que é embaraço sai da frente, aquilo que é impedimento sai da frente. Aonde precisa de paz, que a paz chegue lá, Senhor. Ó Deus, eu oro pela missionária Edna. Ó Deus, eu estive na enfermidade, Senhor. E às vezes é um momento que o Senhor nos chama para um momento particular, para uma experiência. Você já passou por outra situação em anos passados complicada, Senhor. Mas que a tua filha nesse momento seja alcançada por ti. Que as mãos do Senhor estejam lá com ela, aonde estiver agora. Oh Deus, tenha misericórdia. Toma o pastor Marcos, a família, a missionária Nildete, todos eles, Senhor. Eu te peço nesta hora, ajuda esta família, fortalece eles, Senhor. Dê uma palavra sempre de vida para eles, meu Pai, porque o Senhor ama, e quando o Senhor ama, o Senhor dá vida. Eu li aqui Hebreus capítulo 12, verso 6, ó Pai, dizendo que o Senhor disciplina o filho, corrige, Senhor, porque Tu amas, Senhor.
Oh Deus, isso não quer dizer que é por motivo de pecado. Às vezes o Senhor quer nos dar uma experiência a mais. Às vezes é questão da vida mesmo. É o natural dessa matéria cheia de falhas, cheia de corrupção, meu Senhor. Oh meu Pai, mas eu oro nesta hora, ser com eles lá, fica com eles lá, Senhor, e dá vitória a todos que me ouvem nesta live. Que as mãos do Senhor repousem sobre eles, que a mão do Senhor os encontre e os prospere e dê vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Graças a Deus. Eu encerro aqui. Vou postar esse vídeo lá no Facebook, lá no YouTube, como eu falei. Mais pessoas entrarem aí. Se inscreva lá, Pastor Isaac Nascimento, né? Vou colocar lá, você entra para curtir. Boa noite para todos e até uma próxima vez. Em nome de Jesus. Ei, pastores, guerreiam sempre, não parem. Não é questão de denominação, não. Eu não viso minha denominação, eu viso o reino. Então eu digo para vocês que são pastores, se levante mais. As ovelhas precisam de alguém corajoso para eles na frente. Viu? Coronavírus não é para nos esconder. Coronavírus é para mostrar quem nós somos, como alguém de fé.